As definições de historicismo. O conceito de historicismo é um dos mais complexos e multifacetados no campo da historiografia e da filosofia da história. Suas várias definições e abordagens refletem debates intensos sobre o papel da história e como o passado deve ser compreendido. Desde suas primeiras formulações, o historicismo foi alvo de críticas severas, tanto no campo filosófico quanto no historiográfico, o que resultou em uma ampla gama de interpretações. O historicismo pode ser definido de várias maneiras, mas em termos gerais, refere-se à ideia de que todos os fenômenos culturais, sociais e humanos devem ser entendidos em seu contexto histórico particular. Esse conceito rejeita explicações universais ou transcendentes, afirmando que o conhecimento só pode ser plenamente compreendido dentro de um determinado tempo e espaço. Nesse sentido, o historicismo propõe que cada cultura e cada época são únicas, com a sua própria lógica interna, o que leva à ênfase no relativismo histórico. Uma das primeiras formulações do conceito de historicismo veio de Friedrich Meinecke, que via a história como uma ciência autônoma que deveria tratar as nações como entidades individuais, rejeitando o universalismo racionalista da Ilustração. Essa abordagem do historicismo alemão enfatizava o estudo detalhado e específico das particularidades históricas, o que resultou em uma defesa da singularidade das nações e das culturas ao longo do tempo. Apesar de seu caráter inovador para a época, o historicismo foi alvo de várias críticas. Karl Popper, 1902-1994, foi um dos principais críticos dessa abordagem e argumentava que o historicismo leva a um tipo de determinismo histórico, no qual os acontecimentos são vistos como inevitáveis, reduzindo a agência humana e o papel da liberdade na história. Em sua obra A Miséria do Historicismo, Popper parece ser um dos primeiros a confundir positivismo com historicismo, já que criticava características do positivismo, onde existe a busca de leis universais, como sendo do historicismo, ao contrário. Este defendia a particularidade dos eventos e a sua causalidade. Essa confusão está disseminada pelo movimento dos análises, responsável por importantes reorientações na produção de historiografia do século XX. Mas, por disputas institucionais e geracionais, qualificou pejorativamente toda a produção historiográfica do século XIX como positivista. Outros críticos, como Adam Scaff, 1913-2006, atacaram o historicismo por seu suposto relativismo. Para Scaff, ao enfatizar o contexto histórico específico de cada evento ou cultura, o historicismo corre o risco de negar qualquer possibilidade de generalização ou entendimento universal. Isso, segundo ele, poderia levar a uma forma de ceticismo em que a objetividade histórica seria impossível, uma vez que cada interpretação estaria inevitavelmente presa a seu próprio contexto. O debate entre o historicismo e outras correntes filosóficas e historiográficas de sua época, como o positivismo e o marxismo, também gira em torno da questão do relativismo. Para esses críticos, o historicismo falha em oferecer leis gerais ou generalizações sobre o comportamento humano e as sociedades, algo que positivistas e marxistas tentavam alcançar ao aplicar o método científico. O historicismo, ao rejeitar a abordagem nomotética ou estrutural, se concentrava nas singularidades, mas perdia a capacidade de prever processos ou explicar padrões históricos mais amplos. O termo historicismo
também é frequentemente associado ao pensamento hegeliano ou outras vertentes da filosofia da história. Hegel entende a história como um processo pelo qual o espírito, Geist, se realiza com cada época histórica, sendo uma etapa necessária no desenvolvimento da razão e da liberdade. No entanto, associar essa visão ao historicismo pode ser um erro, pois o historicismo geralmente rejeita a ideia de uma teleologia, ou seja, um propósito universal ou sentido intrínseco para a história, enquanto o sistema hegeliano e semelhantes são profundamente teleológicos, acreditando em uma direção e também em um fim último. Apesar dessas e outras críticas e confusões, o historicismo trouxe contribuições significativas ao campo da historiografia. A ênfase no contexto e na especificidade histórica ajudou a desenvolver uma abordagem mais detalhada e rigorosa no estudo do passado, influenciando profundamente a escola dos análises, que combinava elementos do historicismo com métodos inovadores de análise social e econômica. Além disso, em um contexto de hegemonia do método nomotético no século XIX, como único capaz de produzir a verdade. Os historicistas propuseram novos métodos e conceitos para a produção da verdade nas ciências. São essas inovações que discutiremos nas próximas linhas com autores específicos. O historicismo alemão foi um movimento filosófico e historiográfico que emergiu no século XIX, profundamente enraizado no contexto de formação do Estado alemão e na oposição tanto ao hegelianismo quanto ao positivismo. O movimento foi articulado por pensadores como Wilhelm von Humboldt, 1769-1859, e Leopold von Ranke, 1795-1886, que buscaram desenvolver um método científico para o estudo da história, distinto das ciências naturais, priorizando a singularidade dos eventos históricos. Essa corrente teve grande impacto na historiografia, consolidando como uma abordagem essencial para a compreensão dos processos históricos. O historicismo surge em um momento de intensas transformações na Alemanha, em um contexto marcado pelo nacionalismo e pelo processo de unificação. No início do século XIX, a Alemanha ainda estava fragmentada em inúmeros estados, uma herança do Sacro Império Romano-Germânico. A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas trouxeram consigo o desejo de unificação e a criação de uma identidade nacional. Esse desejo culminou na criação do Segundo Império Alemão em 1871, sob a liderança de Otto von Bismarck, 1815-1898.